hoje comentar sobre algo assim que deixa o Brasil e o mundo estarrecido. A semana passada, dia 2 de outubro, nós fizemos o programa sobre o câncer de mama. E devido ao tema do programa, que era um tema realmente assim, de doença, um tema um pouco pesado, eu não quis comentar o que aconteceu no dia 1º de outubro. Exatamente aquele massacre na cidade de Las Vegas, onde um atirador matou 59 pessoas, morreu também, mas infelizmente fez essa atrocidade que chocou o mundo. Eu comecei o programa no dia 2 fazendo o seguinte: eu não vou comentar nada sobre isso, vou iniciar o mês falando de coisas boas, como sempre, e não vou tocar nesse assunto. Mas nem eu, nem ninguém no mundo inteiro poderia imaginar o que aconteceu aqui no Brasil, na quinta-feira, dia 5 de outubro, na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. Quando um louco, um psicopata, essa é que é a verdade, simplesmente, quando a gente diz que a gente não se surpreende com mais nada que possa acontecer nesse país, é exatamente por fatos como esse. O cidadão trabalha numa creche desde 2008, vigia noturno, entra na creche com um líquido inflamável e simplesmente joga no seu corpo e joga também nas crianças. Esse cidadão que aí está, chamado Damião Santos, com 50 anos de idade, tocou fogo no próprio corpo e matou, até o momento, já são 11 vítimas, 9 crianças, a professora que, de maneira heróica, heróica, podemos dizer, tomou a frente, brigou, entrou em luta corporal, essa daí, a Ellen de Abreu Batista, de 43 anos de idade, que lutou com esse maluco e simplesmente veio a óbito também, mas conseguiu salvar muitas crianças. O que faz com que a gente reflita sobre isso, e é por isso que eu estou fazendo esse comentário, é que a cidade de Janaúba, ela tem exatamente 70 mil habitantes. Uma cidade do porte da nossa, aqui em Cajazeiras. Uma cidade onde as pessoas jamais poderiam imaginar que isso podia acontecer. E Janaúba, na verdade, do jeito que o país está, do jeito que o mundo está, Janaúba pode ser a sua rua, Janaúba pode ser a sua casa, porque as pessoas estão distantes de Deus, as pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Eu tive aqui no programa o psicólogo, psiquiatra, tive aqui o doutor Léo Abreu, e ele falou coisas muito interessantes que a gente vai realmente refletir e ver que é a pura verdade. Depois que acontece uma situação como essa, as pessoas começam a entender que tudo aquilo já estava sendo uma morte anunciada. Tudo que estava acontecendo já estava prestes a acontecer. Esse cidadão, ele começou a ter problema no ano de 2014, esse aí mesmo, o Damião Santos. E em 2014 ele procurou tratamento. Simplesmente foi uma vez ao psicólogo e depois não voltou mais. E continuou trabalhando. O pai morreu exatamente no dia 5 de outubro, há 3 anos atrás. E quando é agora, ele resolve fazer isso exatamente no dia que o pai dele veio a falecer, dia 5 de outubro. Esse cidadão que está mostrando aí agora, olha a situação da escola. Vejam aí o pânico. Imagine você, assim como eu, que é pai, você que é mãe, deixa o seu filho numa escola dessa e simplesmente quando você volta, você se depara com uma situação. Uma mãe chegou e disse: esse não é o filho que eu deixei na creche. Eu tive que reconhecer o meu filho pela cabeça, porque ele está totalmente deformado. Então é preciso que as pessoas reflitam
É preciso que a sociedade discuta isso aí. Isso não é um assunto para ficar simplesmente apenas nisso. É preciso que a gente volte a conversar. É interessante que o prefeito de Janaúba, ele chega a dizer o seguinte: a partir de agora, nós vamos começar a verificar todas as creches na nossa cidade, todas as escolas, para saber se estão regulamentadas com tudo que o Corpo de Bombeiros pede. Mas por que que no Brasil a gente sempre espera alguma coisa acontecer para depois começar a tomar providência? É preciso que a gente comece a observar. O doutor Léo falou aqui no programa, tudo que vai acontecer, existem sinais. As pessoas que estão prestes a fazer qualquer coisa, seja suicídio, seja fazer uma loucura como essa, ela dá sinais sim. A família começa a notar reclusão. A família começa a notar que aquela pessoa já não é mais a mesma. A família começa a observar e ver que ela mudou. E é nesse momento que você tem que procurar ajuda. É nesse momento que você deve procurar um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra, se aproximar. Porque os sinais, eles acontecem. Os sinais, eles aparecem. Então, eu faço esse apelo aqui ao Brasil inteiro. Vamos observar, vamos ficar atentos, porque o psicopata, ele anda com a gente no dia a dia, ele sorri, ele abraça, ele é uma pessoa que aparentemente você acha que é normal, mas não é. E a família vê os sinais. Então o Damião Santos, ele alertou, ele chegou a comentar com a própria família que iria tirar sua vida. Agora o interessante é que esses loucos, esses malucos, eles querem tirar suas vidas, mas não fazem sozinho. O dos Estados Unidos morreu, mas levou 59 pessoas com ele. Esse cidadão aí morreu, mas por enquanto levou 7 crianças, ou melhor, 9 crianças e uma professora, fora os que estão mal no hospital. Então vamos observar. Janaúba é para ficar como um exemplo, mas um exemplo para se tomar providências, não um exemplo como estatística, para ficar apenas se falando depois, se lembrando depois. É para que a partir desse momento todos voltem a atenção para esse problema tão sério que é a questão do suicídio, a questão da psicopatia, a questão da loucura que impera não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro.